Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que não me conhece, eu sou Eduardo Rogério, você está no Diário de Bordo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No vídeo de hoje eu quero falar de oportunidades na igreja. Isso mesmo, oportunidades na igreja. Sua igreja lá dá oportunidade para você ir lá na frente, cantar, ler a Bíblia, louvar, enfim. Então, meu irmão, minha irmã, não sai daí, é depois da vinheta. Irmão Dalisson, você está com a oportunidade de trazer algo da parte do Senhor? O que Deus tocar no seu coração? O irmão Onésio está com a oportunidade de louvar ao Senhor. Por favor. O irmão Clave Anderson está com a oportunidade de louvar ao Senhor. Por favor, meu irmão. Irmão Peninha está com a oportunidade de vir aqui contar uma bênção, de trazer algo da parte do Senhor, contar algo que o Senhor fez na sua vida. Por favor. A irmã Marinete está com a oportunidade de contar uma bênção, contar algo que Deus fez na vida da minha irmã. Por favor, minha irmã. A minha irmã Camicleta, isso mesmo, está com a oportunidade de louvar um hino da harpa cristã para os nossos irmãos. Por favor, irmã. Irmã Camicleta, vem adorar o Senhor. Então, bora lá, meu irmão, bora lá, minha irmã, falar de oportunidade na igreja. Isso mesmo, vamos falar de oportunidade na igreja. Não sei se a sua igreja dá oportunidade para os irmãos irem lá na frente, de repente ler um versículo, louvar, enfim, vamos falar de um assunto que na verdade também pouca gente fala. Mas antes eu quero deixar claro aqui, meus irmãos, que o intuito desse vídeo também não é ver defeito, não é achar defeito, não é falar de defeito, não é de ensinar. Sabe por quê? Porque muitos pastores, principalmente hoje em dia, muitos pastores não ensinam, não doutrinam, não tem aula de ensino, não tem orientação. Então, o que acontece? A pessoa está congregando num determinado local e lá, de repente, ela tem oportunidade. Muito bem. Ela tem oportunidade e acontece algo nessa oportunidade quando ela vai visitar uma outra igreja. Ela vai visitar uma outra igreja e às vezes o pastor, o dirigente, por uma questão de educação, de cordialidade, né, de bons modos, de receber bem o visitante, ele dá oportunidade para o visitante. E aí o que acontece? Você vai saber durante esse vídeo aqui, mas você já deve estar fazendo uma ideia. Você viu que na abertura do vídeo eu coloquei aqui várias oportunidades que são dadas nas igrejas. Oportunidades que são realmente abertas, né? Abre-se o culto, canta-se harpa, ou o grupo de louvor canta e etc. E na liturgia do culto ali, geralmente em muitas igrejas, quem tem uma bênção para contar, por favor, vem aqui na frente. E aí vai um irmão ali na frente e conta uma bênção que ele tem para contar, algo que aconteceu, algo que ele recebeu de Deus, de repente ele orando em casa, Deus abençoou, e ele está contando para a igreja, para edificar a fé da igreja, para
a edificação da igreja, como eu estava dizendo. Mas o irmão, por falta de ensino, ele começa às vezes contando a história lá de trás. Lá de trás. E nós precisamos ter a noção de que é o seguinte: o dirigente do culto, ele dirige o culto baseado nisso aqui, ó, no relógio. Baseado no relógio. O culto começou às 7h30, até que se cantou o harpa ou o grupo de louvor. Vamos supor aí que sejam 7:50. Então ele calcula: vou dar uma oportunidade, 2 ou 3, dependendo do tempo, né? O culto vai terminar geralmente, começou 7h30, 8h30, 9h ou 9h30. 1h30 ou 2 horas de culto, porque senão os irmãos já começam a olhar feio, olhar no relógio toda hora. Ah, porque eu tenho que ir embora, porque meu marido é bravo, porque não sei o que, não sei o que. Tá? Então é isso. Aí a falta de ensino causa esse tipo de situação. O irmão foi lá para contar uma bênção e ele começa a contar a vida dele toda. Ele pegou o microfone 7:50. O que acontece? Ele fica lá e fala, e fala, e conta a história, e conta a história, e conta a história, e conta a história. E quando ele termina de contar a bênção, 8:10. Ou seja, ele gastou 20 minutos do culto para contar uma bênção. Quando não, o irmão, o pastor diz assim para ele: o irmão está com a oportunidade de louvar ao Senhor. Muito bem, o irmão vai lá na frente. A primeira oportunidade já gastou 20 minutos. Aí o irmão vai lá na frente, o que ele faz? A paz do Senhor, irmãos. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Mais uma grande bênção e trá. E fala. E, bom, mas para não ficar só nas minhas palavras, eu quero ler aqui um versículo que se encontra no livro tal. Digamos, no livro de Mateus, capítulo 5, as bem-aventuranças, no versículo de número 4. E ele, por falta de ensino, ele fica esperando a igreja abrir a Bíblia. Todo mundo abrir a Bíblia. Aí ele fica olhando assim. Aí quando ele vê que quase todo mundo abriu a Bíblia, então ele vai ler. Olha, diz assim. Aí ele fecha a Bíblia e de repente ele quer pregar. Então essa palavra mexe muito comigo, porque Deus falou comigo essa noite em sonho e me deu essa palavra, e essa palavra é isso, é aquilo, e blá, 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 fala, mas, bom, eu fui chamado para louvar ao Senhor. Aí lá são 8h25. O irmão gastou 15 minutos, blá, 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 blá. O dirigente está ali olhando no relógio. Olha, o culto tem que terminar 9h. O culto, dependendo do costume da igreja, do hábito da igreja, o culto tem que terminar 9h30. 2 oportunidades já me gastaram 40 minutos. Aí o irmão vai cantar. Ele falou, depois ele vai cantar. E isso tem mais um detalhe aí nesse blá, 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 blá. O irmão muitas vezes discorre de algo que o pregador iria trazer para a igreja. E ele estraga, por falta de sabedoria, por falta de ensino do pastor dele, ele estraga o culto.
ele estraga a ministração da palavra. E eu estou dizendo isso porque já aconteceu comigo. Eu fui pregar num certo lugar e meu esboço dentro da Bíblia, e aí o irmão ficou 10 minutos falando sobre aquilo que eu ia pregar. E também de certa feita, porque eu já dirigi igreja, por 8 anos eu dirigi igreja, irmãos, e é por conhecimento que eu falo isso. Uma vez eu dei oportunidade para um irmão muito bacana, como pessoa, mas chucro de ensino, vazio de ensino. E foi visitar a igreja que eu dirigia, e por uma questão, como eu já disse, de educação, de mostrar para ele que ele era bem-vindo, eu dei oportunidade para ele. Ele era um presbítero na época. Irmãos, ele ficou 28 minutos falando. 28 minutos falando. E a oportunidade que eu dei para ele foi para trazer uma saudação para a igreja. Uma saudação, meus queridos, é no máximo arrebentando 10 minutos. Mas é uma coisa que você deve fazer em 4, 5, 6 minutos para não atrapalhar o andamento do culto, para não atrapalhar o relógio do culto. E aí esse irmão, ele entrou dentro do horário que eu iria trazer a palavra. Sabe o que eu fiz depois que ele me entregou o microfone? Porque eu me posicionei de pé ao lado dele, até que ele se tocasse que ele tinha que devolver o microfone. E aí ele me devolveu o microfone e eu, para não o constranger, eu disse assim: gente, vamos nos colocar de pé, vamos ficar de pé, vamos orar, porque Deus já falou conosco através do irmão aqui, e então eu não vou fazer outra pregação em cima da pregação do irmão, ou não vou trazer uma outra palavra para a igreja, porque o irmão já trouxe uma palavra aqui de 28 minutos, e não é certo que eu faça uma outra pregação no culto, porque senão ia ficar um culto com 2 pregações, e eu não acho correto isso. Meu irmão, é esse tipo de situação que pode ser evitado com sabedoria, com ensino principalmente, mas com um pouquinho também de simancol, com um pouquinho de bom senso, com um pouquinho de responsabilidade, com um pouquinho de discernimento, irmão. Aí o irmão tem a oportunidade e o pastor chama o irmão para louvar, o irmão quer ler a Bíblia, ele quer pregar e depois que ele vai cantar, como eu dei o exemplo aqui, aí já se vão 20 minutos, 25 minutos, tirando oportunidade de outras pessoas que podiam participar do culto. Sabe por quê? Porque o pregador, o dirigente do culto, ele está ali, ó, ele trabalha olhando para o relógio, ele dirige o culto olhando para o relógio, e daqui a pouco ele diz assim: olha, se eu der mais uma oportunidade, ele gasta 10 minutos, que hora que eu vou recolher dízimos e ofertas, ou ofertas, como queira, e que horas que eu vou entregar um microfone para o pregador? Aí, geralmente, sabe o que acontece? Por causa dessas faltas de ensino, de orientações, o pregador pega o microfone e o pastor ou o dirigente do culto, o presbítero, o diácono, seja como for, diz assim, bem baixinho para ele: olha, você tem 20 minutos. Olha, você tem 15 minutos. Sabe por quê? Porque, por falta de ensino, muita gente tomou um tempo que não precisava tomar. Muita gente foi lá para dar um testemunho e contou a vida toda. Muita gente foi lá, o pastor deu oportunidade para louvar e ele contou a vida dele, leu a Bíblia, orou, pediu para a igreja levantar. Irmãos, isto é falta de ensino. Isto é falta de ensino, meus irmãos. Chamou você para cantar, é para cantar.
Saúdo a igreja é saúdo, não é saldo. Saldo é conta em banco. Quanto eu tenho de saldo? Deixa eu ver quanto eu tenho de saldo. Ah, eu saldo a igreja. Saldo a igreja? Você saúda, cumprimenta a igreja. Aí eu saldo a igreja e fica lá gastando tempo, blá, blá, blá. Chamou para cantar? Saúdo a igreja, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Já põe o playback e vamos cantar. E muito obrigado, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Tchau. Você participou do culto. Tem outro irmãozinho lá louco para ter uma oportunidade, para contar uma bênção. Aí tem aquele também, uma coisa que eu não entendo, que também é outra falta de ensino, que tem aquele outro que para ele cantar todo mundo tem que ficar de pé. Por quê? Eu gostaria imensamente de saber por quê. É porque eu canto. Agora eu vou falar do que eu conheço. Eu canto, irmãos. Eu canto e nunca cheguei em igreja nenhuma, principalmente como visitante. Vamos nos colocar de pé. Por que que tem que ficar de pé para você cantar? Por quê? Eu queria saber por quê. Ah, é para louvar a Deus. Não, irmão, não é assim não. Por quê? Tem pessoa de idade, tem mulher com criança, né? Você já pensou num culto de 2 horas, todo mundo, vamos ficar de pé, vamos ficar de pé, vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. O culto vira um martírio. Agora não entendo por que tem que ficar de pé para o sujeito cantar. Sinceramente, eu não entendo, eu não consigo entender esse tipo de coisa. Vamos nos colocar de pé, atropela o pastor, passa por cima do dirigente do culto, né? Porque eu já vi, agora eu vou falar para vocês, porque eu já vi pastor dizer assim, não vai ficar de pé ninguém não, porque quem manda aqui nessa igreja sou eu, e essa igreja é do Senhor, não vai ficar de pé não, pode cantar, irmão. E o irmão cantou e passou vergonha, uma vergonha desnecessária. Por falta de ensino, talvez, ou por soberba. Ah, quando eu canto tem que ficar de pé, sabe? Tem que ficar de pé. Fica de pé. Vamos nos colocar de pé. Por quê? Por quê? Jesus, quando pregava, quando ensinava, sentava todo mundo na areia da praia lá e pregava. Né? Não precisava, vamos nos colocar de pé, vamos ficar de pé. Por quê? Falta de sabedoria isso, irmão. O que vai mudar? Né? E aí o irmão canta lá, nada com coisa nenhuma. Já gravei um vídeo falando a respeito do louvor na igreja. E você pode assistir, tá aí no Diário de Bordo. Procura lá, louvor na igreja. Aí o irmão tem a oportunidade de contar uma bênção. Conta a vida. Aí o irmão tem a oportunidade de louvar, que é pregar. Aí o irmão ou a irmã tem a oportunidade de trazer algo para a igreja, aquilo que Deus tocar no seu coração. Aí a irmã quer cantar corinho de fogo, a irmã quer orar. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Deus sentir de Deus aqui, de fazer uma oração com a igreja. E o tempo, ó. E o tempo, ó o tempo. O tempo tá lá. O tempo tá indo embora. O tempo tá indo embora. O tempo tá indo embora. Aí daqui a pouco já passou da hora de acabar o culto. Ainda não teve a palavra. Aí o dirigente entrega, como eu já disse, para o pregador da noite, fala, irmão, 20 minutos, tá bom? Porque aí ele pensa assim, 20 minutos, aí o que acontece? Ele me entrega, eu acabo 9h27, 9h28, no máximo 9h20, eu estou encerrando o culto com um monte de gente de cara feia. Essa que é a verdade, irmão. Sabe por quê? Porque foi lá 3 ou 4 ou 5, sem sabedoria nenhuma, tomou todo o tempo do culto à toa. Fora aqueles irmãos que têm a oportunidade, você já sabe o que ele vai falar. Porque ele só fala aquilo. Ele só fala daquilo. É todo dia aquilo. Sabe aquele irmão que ele quer falar
ele quer pregar para a igreja, mas ele não lê a Bíblia em casa? Ou ainda aquele outro que ele não procura conhecimento? Ah, eu entendi que é assim. E ele vai lá e fala. Sabe o que é, irmãos? Eu entendi aqui que tal. Aí fala um monte de abobrinha lá e pronto. Irmãos, pastores, líderes, está faltando educar, está faltando ensinar. Porque quando alguém vai fazer uma visita e chega lá, o irmão congrega onde? Anota lá, eu congrego na Assembleia de Deus Botina Salvadora. Ah, muito bem, irmão. Estamos aqui com o irmão que congrega lá na Assembleia de Deus Botina Salvadora e ele está com a oportunidade de louvar o Senhor. Aí ele vai lá na frente, ele prega, ele lê a Bíblia, ele faz de tudo um pouco e depois, lá por último, que ele vai cantar. Aí, qual é a imagem ruim que ficou? Do irmão? Sim. Mas principalmente da igreja que ele representou ali. Olha, essa igreja da Botina aí. Ô diácono, outra vez que chegar alguém da igreja da Botina aí, ó, nem traz o nome aqui pra mim, porque olha, o povo lá não tem ensino nenhum, irmão. Você viu o que o irmão fez aqui? Acabou com o culto. Irmãos, eu já vi, já presenciei também pastor, amigo meu, ter que puxar o paletó do sujeito. Irmão, ou você entrega o microfone, ou eu vou mandar desligar, eu vou ter que tomar um microfone. O irmão 40 minutos lá, pôs a igreja para cantar, pôs a igreja para ficar de pé, a oportunidade para louvar uma música, e ele já estava indo para a terceira. Então, senti de Deus de cantar mais uma. Põe tal música aí. E põe a número 3 aí. Põe a número 5. Vamos ficar de pé? E aí daqui a pouco, olha, eu senti de Deus, irmãos. Vem cá para frente que eu vou orar por você. Epa! A Bíblia diz que o culto tem que ter ordem e decência. Só que quem dirige o culto tá lá olhando para isso aqui, com os cabelinhos todo em pé, branco que nem o meu, assim, sabe? Porque você estragou o culto. Como eu já disse, se é para cantar, é para cantar. Se é para ler a palavra, é para ler a palavra. É 5 minutinhos, é 7 minutinhos, 10 arrebentando, 10 no máximo. Mas não, o irmão... Uma outra coisa que eu não entendo. Por que que hoje em dia cantor tem que cantar no púlpito? Não, tem que subir e cantar no púlpito, né? Eu não entendo certas coisas. Mas, irmãos, como eu disse, o intuito desse vídeo não é criticar, se colocar como certinho, dono da verdade é o Senhor Jesus. Mas, como eu já disse e repito, o culto tem que ter ordem e decência. O culto tem hora para começar e tem hora para acabar. E aí você mesmo vai lá e atrapalha tudo, e aí o pregador tem que se virar nos 30 para pregar em 15 minutos, o que ele ia pregar em 40, e aí você ainda reclama se o culto acabar 5 minutos depois do horário. Não, porque olha, já é hora tal, é uma olhação no relógio, e olha no relógio, e o pregador está lá, e olha para o pastor, e olha no relógio, irmão. Mas o que você fez, você não levou em conta. Você não somou. Portanto, fica aí a dica. Ficam essas dicas para vocês que estão começando. Para vocês que estão já há algum tempo, que gostam de ir visitar a igreja. Vocês estão representando a sua igreja quando você vai em outra igreja. Então se comporte da melhor maneira possível. E lá na sua igreja,
Faça o mesmo, porque senão você acaba atrapalhando o culto dos seus irmãos, você acaba atrapalhando quem está dirigindo o culto. E não é porque você congrega lá, que você dizima lá, que você tem o direito de fazer o que você bem entender. E onde está a ordem e decência? Não é porque você dá o dízimo lá que você tem o direito de fazer o que você quiser. Ah, na minha oportunidade eu vou cantar, vou louvar, vou aproveitar bem a oportunidade. Aproveitar bem a oportunidade é falar pouco e edificar os seus irmãos em fé, em Cristo. Edificar a igreja. Falar pouco e edificar. Falar pouco e edificar. Isto é aproveitar bem a oportunidade. E não ficar blá, 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 blá. Aí no outro culto tem a oportunidade. O pessoal já sabe o que você vai falar. Blá, 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 blá. Ou senão aquele que sobe lá e fica. Não, não é porque sou eu, sabe, irmãos? Mas eu orei, eu fiz, eu faço, eu aconteço. Não é porque sou eu, sabe, irmãos? Mas mas eu. Irmãos, ordem e decência. Tudo tem a sua hora. Ah, eu sonho ser pregador. Eu quero ser um pregador, eu quero. Então, meu querido, se aplique em conhecer a palavra, em saber interpretar a palavra da forma como ela deve ser interpretada. A Bíblia não tem várias interpretações como muitos pensam. Não tem. Ela tem revelações. Deus, de repente, você está passando por um texto e você vê algo que você nunca viu. Isto é uma revelação. Mas interpretação é uma só. Não é aquilo que você entendeu. De repente você está entendendo errado. E aí você vai lá na frente e fala, não, porque eu entendi assim. Procure conhecimento. Hoje na internet, estudos é o que mais tem no YouTube. Mas procure estudos com pessoas sérias. Procure estudos com pessoas que realmente vão acrescentar na sua vida. Procure sempre 2, 3, 4 opiniões acerca de uma dúvida que você tenha. Ou chegue no seu dirigente e pergunte, olha, eu li isso aqui, eu entendi assim. É assim? Meu irmão, está cheio de gente também pregando tudo errado, interpretando tudo errado e ensinando errado, né? E eu repito, não estou aqui me colocando como mestre, como sabichão, como... Não é nada disso. O intuito é orientar, é fazer com que você desperte para buscar o conhecimento, aquele conhecimento que não vai deixar você ser envergonhado, como aquele irmão que vamos ficar de pé e o pastor disse não. Então você nem vai ser envergonhado e nem vai envergonhar a igreja que você representa, a denominação que você representa, quando você for fazer uma visita em outra igreja e de repente tiver uma oportunidade. Ok? Estamos conversados? Eu creio que você entendeu tudo direitinho. Você também, minha irmã. Você é do círculo de oração lá na sua igreja. Quando você tiver oportunidade em outra igreja, você é apenas uma irmã que está cooperando com os irmãos. Portanto, seja breve, seja sucinta, traga algo rápido, mas que edifique a igreja. Não queira ser mais do que os outros. Ah, porque eu fui lá, você viu o que eu fiz? Ah, você viu lá? A hora que eu peguei aquele microfone, o fogo desceu, pus todo mundo de pé e... Meu irmão, isto não é sabedoria. Isto é falta de sabedoria. Portanto, ficam essas dicas aí para você. E se você gostou desse vídeo, você deixa seu like, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo, mas principalmente absorve as coisas que estão nesse vídeo. Se inscreve aí no canal, ajude o canal Diário de Bordo a crescer, a ir adiante,
Quantos e quantos canais aí que só falam abobrinhas, palavrões, enfim, uma série de coisas que não levam para lugar nenhum e estão aí com 1 milhão, 2 milhões de membros. Portanto, vamos crescer. Que Deus te abençoe e até a próxima página do Diário de Bordo, querendo Deus.